Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim contar como é que foi o início da minha história como mãe de gêmeos. Eu me chamo Zigma e aos 36 anos eu engravidei de gêmeas, bivitelinas, e na família não tinha gêmeos e apesar de sempre ter sonhado com duas meninas, nunca tive certeza, né, que seriam exatamente gêmeas. Antes de engravidar, eu tinha feito algumas pesquisas, tudo algo muito distante da minha realidade, achando que para mim seria impossível acontecer. E com 36 anos eu ainda achava que podia adiar mais um aninho em ter filhos, até, né, que o dia que eu fui na minha ginecologista e ela falou comigo, me explicou sobre a questão da idade, né, que eu me lembro como se fosse hoje, né, ela falando que por mais que as pessoas tentem ser saudáveis, cuidando do corpo, quando aí chega a idade, depois, né, dos 35, os órgãos envelhecem como os órgãos de 35 anos. E, e que em algum momento da minha vida eu teria que decidir, né, em ter filhos. Aí eu saí de lá, fiquei refletindo bastante, pensando. Na época eu relutei um pouco, pois eu tinha quase 4 anos de casada, né? Muitos planos pela frente ainda, e uma criança ia desacelerar nessa vida. Meu marido sempre me pressionava, perguntando, né, que ele queria muito ser pai. E todo ano eu falava que no ano seguinte nós iríamos ter filho. Colocava desculpa no peso, no dinheiro, no valor que uma criança custava. Mas até que chegou o dia e nós decidimos que iria ter um filho. Nós iríamos ter um filho. Nós sempre quisemos ter 2 filhos, mas devido à vida, gastos e um monte de outras coisas, a gente falou, vamos ter um só. Para isso a gente ia ser necessário a gente perder peso, fazer uma bateria de exames, né? A gente entrou para o jiu-jitsu, ele entrou e depois eu entrei, né, para perder peso. Nós fizemos dieta, fizemos exames e tudo mais. E em um deles eu descobri que eu estava com uma úlcera, podendo evoluir para algo que não seria tão bom. E um desses exames, né, constava que eu estava grávida. Dentro desses exames que o médico solicitou, constava que eu estava grávida, mas a gente ficou tão alucinado com essa questão da úlcera e tudo mais, trabalhando para isso, né, que a gente acabou lendo o exame da forma errada. Aí eu coloquei o exame dentro de uma sacola e foquei no que precisava melhorar. Aí mais de 2 meses passaram, quando eu comecei a passar mal. O meu foco ainda era a dieta e o jiu-jitsu, e, né, no caso, perder peso. Mas sentir enjoo com picanha foi demais, pelo menos para mim. A minha mãe, que já era doida para ser avó, né, falou logo, você tá grávida. Mas naquela coisa, né, naquela euforia dela, me soou mais como uma cobrança, né, e um desejo do que realmente a realidade. Voltei para casa achando que algo estava errado, resolvi no dia seguinte que já ia começar algo para reduzir logo aquela gordura, né, que estava ali no fígado e tudo mais. Fui logo lá onde? No Google, né, achei água morna com limão. Senhor, eu nunca tinha passado tão mal na minha vida. Aí liguei pro meu marido e ele na hora falou, Sigma, será que você realmente não está grávida? Bom, era algo que na hora não tinha me passado pela cabeça. Mas, bom, eu vou abrir um parênteses. Por que, que uma pessoa não percebe estar grávida? Eu não posso comer qualquer coisa que realmente eu passo mal. E eu tinha ovário micropolicisto. E o meu ginecologista, quando nós fomos lá, ele já tinha me informado que provavelmente demoraria para engravidar. E que isso dificulta, inclusive, na regularização, né, menstrual. Então, eu corri e comecei a fazer exame dentro de casa, né, para aqueles exames de gravidez mesmo, com aquelas 2 marquinhas que tem. O lance é que eu jurava que a marquinha ia ficar super escura e que ele na verdade quando saiu bem clarinho. Então eu fui fazendo outros exames e tal, corri para a internet para fazer aqueles exames doidos também. Juntei, né, 3 exames que eu já tinha feito, mais os exames da internet e alguns deles deram que eu estava grávida. Mas a ficha mesmo assim não caiu. Então meu marido falou, não, vamos fazer o exame de sangue.
Aí eu tive que esperar o meu marido chegar e tudo mais, com o pedido, então... E aí, depois de mais ou menos 2 dias, nós fomos lá fazer o exame. Imagina como é que estava a minha cabeça. Fizemos o exame pela manhã, só que o resultado só sairia às 16 horas, no caso, né? Aí você imagina, mas só que a recepcionista informou a gente, ó, só vai sair às 18 horas e na verdade só saiu às 19 horas. Imagine nossas caras paradas na frente do computador, atualizando a página a cada momento. Que a gente viu o resultado e mesmo assim pediu para um amigo do meu marido, que é médico, né, olhar. O engraçado é que o amigo do meu marido, que no caso é médico, né, vendo o exame, brincou, porque o valor do beta-HCG era bem alto. Aí ele disse, está gravidíssima. E de gêmeos, hein? Aí brincamos. Nós ficamos felizes, meu marido mandou ele parar de brincadeira, né, com aquela questão dos gêmeos, e começamos a pensar o que a gente ia fazer, tudo ao mesmo tempo, né? E agora começou uma preocupação, pois depois que eu já tinha feito as aulas, né, de queda no jiu-jitsu, eu tinha arrastado uma pessoa de 135 quilos e outros exercícios dentro do jiu-jitsu, né, eu fiquei mega preocupada. Aí nós fomos fazer a outra e a médica deixa a tela virada para o meu marido. E eu deitada lá, né, sem ver nada, né, e aí ela começa a olhar e ela pergunta, mas eu tava com a preocupação, será que meu filho tá ali inteiro, né? Depois daquelas aulas de jiu-jitsu todas. Aí ela me vira e faz a pergunta, vocês fizeram o tratamento? Gente, pronto. Eu fiquei tensa. Aí eu respondi que não e perguntei nela, porque aí ela me vira e fala, porque são 2, gente. Eu fiquei mega nervosa. Eu fiquei eufórica, mas eu fiquei feliz ao mesmo tempo. Eu comecei a rir, e lembrei, né, do meu marido. Aí o meu marido falou, eu olhei pra médica e falei, será que ele tá bem? Aí ela falou, tá. Aí ele respondeu lá no final da sala, né, tô. E aí eu olhei pra ele pálido. Ele não declarou nada por muito tempo. Saímos e eu fui pegar alguns exames, né? E de longe eu fiquei olhando ele lá. E ele sozinho, sentado na cadeira, balançando a cabeça. Eu falei, ai, eu fiquei ao mesmo tempo, eu fiquei com pena, né, voltei pra perto dele, né, me aproximei, aí ele olhou pra mim e falou, amor, parece coisa de novela, né. O fato da gente querer né, de criar uma criança já me apavorava. Você imagina 2 de uma só vez. Mas confesso que, de alguma forma, lá no fundo, eu sabia que a gente ia conseguir, sabe? Naquele momento eu disse para ele, vamos, vai dar tudo certo, né? E Deus proverá. Mãe de primeira viagem tem medo. Mãe de gêmeos tem medo. E agora, mãe de primeira viagem de gêmeos, gente, é um nervoso, é um pavor, é um pânico. Eu sei que, de fato, as mães de gêmeos, de múltiplos, né, nós somos escolhidas para essa tarefa. É difícil e árdua. E somos escolhidas porque tem um propósito de ser. O porquê eu ainda não sei, mas se a tarefa foi dada é porque estamos ou estaremos preparadas.